Hoje eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 9, tá? Embora tenhamos lido o capítulo 10, foi uma falha nossa ali, estamos ainda no capítulo de número 9. Hoje na porção final do capítulo 9, do verso 32 até o verso de número 43. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9, versos 32 a 43. Conseguiu achar aí, querido? Atos 9, 32 a 43. Sua Bíblia aberta ainda, não leremos agora, tá? Antes de ler, eu preciso dizer sobre que perspectiva vamos olhar esse texto aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos no finalzinho de um período aqui, vimos nos sermões passados, os dois sermões anteriores, a conversão de Saulo e o início do ministério de Saulo pregando o Evangelho. Foi isso que vimos. Então, nós teremos aqui um interregno, um intervalo. Saulo foi chamado a pregar o Evangelho aos gentios, e antes de Saulo ir diretamente aos gentios, nós teremos um episódio aqui, alguns episódios, que marcarão o início do avanço da igreja em direção aos gentios. Muito obrigado, minha santa, tá? O início do avanço da igreja em direção aos gentios. E, para que nós entendamos que o Evangelho não é algo que alguém faz solitariamente, não é algo que a pregação do Evangelho, não é algo que alguém faz solitariamente, mas algo que Deus envolve sua igreja, seu corpo para agir, nós temos esse episódio aqui. Esse episódio onde, iniciando a descida de Pedro a Jope, temos algumas intercorrências, né? Ele vai a Lida, depois vai a Jope, depois ele é enviado a um gentio, e nesse processo todo, esse envio aos gentios nós veremos no capítulo 10, nesse processo todo, Deus está preparando sua igreja a pregar o Evangelho aos gentios. Então vemos Deus convocando seu principal embaixador aos gentios, que é Paulo, ou Saulo, no capítulo de número 9, Saulo iniciando seu ministério, e logo em seguida, veremos como, através da liderança da igreja, e observe aqui a importância disso, Deus abre a porta da pregação do Evangelho aos gentios por meio da sua liderança. É Pedro, que é uma das principais colunas da igreja, que inicia a pregação do Evangelho aos gentios. Isso até nos fala a respeito desse princípio que Deus segue, né? Deus primeiro convoca a sua liderança, para que a sua liderança se conduza de tal modo que a sua igreja depois siga atrás da sua liderança. Mas, nesse intervalo de tempo, entre o chamado de Paulo e o início da pregação aos gentios, temos alguns episódios aqui, algumas intercorrências. E esses episódios que temos aqui do verso 32 até o verso 43, são episódios preparatórios para nos mostrarem depois Pedro indo pregar o Evangelho aos gentios. Mas temos alguma coisa interessante acontecendo aqui. Tão interessante que simplesmente Lucas não salta da conversão de Saulo, já a pregação de Pedro aos gentios. Há algo aqui que Lucas quer registrar. E eu já expliquei para você que o livro de Atos, ele está abarcando aqui dezenas de anos. Ou seja, ele filtrou alguns episódios específicos que ele julgou importantíssimos para que nós, como igreja, os soubéssemos, aprendêssemos através desses episódios e então pudéssemos cumprir a nossa missão. Estamos ministrando essa série de sermões em Atos sob essa perspectiva. Opa, não está aqui, né? Sob essa perspectiva aqui em cima, né? Enviados a pregar o Evangelho. E eu queria que você lesse comigo esse texto de hoje, também sob essa perspectiva, enviados a pregar o Evangelho. E aqui, especialmente, eu gostaria que você atentasse ao episódio em que nós temos a partir do verso 36. Óbvio, eu não estou tornando vocês especialistas em Atos. Eu não vou me debruçar sobre cada um dos aspectos teológicos, doutrinários, bíblicos que nós temos aqui. Eu vou me debruçar sobre alguns deles. E hoje, por exemplo, a minha ênfase estará a partir do verso 36, tá? E eu queria que você olhasse esse episódio da ressurreição de Dorcas, ou Tabita, sob a perspectiva de como a ressurreição de Dorcas, ou a ressurreição de Tabita, ela pode ser útil à pregação do Evangelho na igreja. Tá bom? Então vamos ler esse trecho, e à medida que nós lermos, eu gostaria que você pensasse sob essa perspectiva, tá bom? Atos capítulo 9,
a partir do verso 32. Todo mundo achou? Diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, e isto foi notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor. Ok, então observemos aqui, estamos entre o chamado de Paulo a pregar o evangelho aos gentios, e entre Pedro iniciando a pregação aos gentios, abrindo a porta do evangelho aos gentios, como líder da igreja. Nesse intervalo, Lucas quer nos mostrar o itinerário que Pedro fez de Jerusalém até Jope, de Jope até os gentios. E o curioso é que a cidade de Jope, onde Dorcas então vivia, é a mesma cidade portuária que uma vez foi Jonas, né? Quando Deus enviou Jonas a pregar o evangelho e Jonas resistiu, ele desce até Jope, só que de Jope ele não vai para a missão dele, né? De Jope ele pega um barco e segue em direção à Espanha. Bem, aqui nós temos 2 episódios. O primeiro episódio é a cura de Enéas. Enéas é um homem que está doente há mais de 8 anos, e Pedro, pela graça de Deus, ministra a Enéas. Enéas é curado, e aquele sinal, ele contribui para a pregação do evangelho, muitos vêm a crer, diferente daquilo que vimos, por exemplo, no capítulo 8, quando os muitos sinais que Filipe fizera, na verdade, fez que os homens olhassem para os sinais e não para o evangelho. E por isso, inclusive, temos falsas conversões acontecendo lá na cidade de Samaria. Já lhes falei sobre isso, né? Falsas conversões, quando a ênfase não está no evangelho, e sim nos milagres e sinais. Mas aqui não, aqui há um só sinal, esse sinal serve como apoio à pregação do evangelho, e temos a conversão de muitas pessoas na cidade de Lida. E eu queria que você entendesse comigo, Lida é uma cidade da Judeia. Judeia, obviamente, é a região onde viviam os judeus, não é? E essa cidade de Lida distava aí a aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. Pedro estava indo pelas regiões da Judeia para saber como a igreja estava caminhando. E lá de Lida, vão chamar Pedro a Jope. E aqui inicia-se então esse episódio no qual nós nos deteremos com maior atenção. Há uma cidade chamada Jope, e nessa cidade há uma mulher que morre. E os discípulos acham tão importante o trabalho dessa mulher, as obras que essa mulher fazia, que vão chamar a Pedro de onde ele estava, a fim de que ele pudesse descer a Jope, e então, pela graça de Deus, ali realizar um milagre, a fim de que a missão que aquela mulher estava fazendo pudesse ter continuidade. Observe aqui o verso de número 36. O verso 36 diz assim: Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Bom,
eu queria que você ficasse aqui comigo e olhasse especialmente para esse episódio sob a perspectiva da importância das boas obras na pregação do Evangelho. Nós temos falado muito que temos sido enviados à pregação do Evangelho, e aqui nesse trecho eu gostaria que você atentasse que nós fomos enviados também com boas obras. As boas obras da igreja devem seguir a pregação do Evangelho. E esse é o título deste sermão hoje. Enviados com boas obras. Certo, irmãos? Tenho enfatizado aqui, né, a necessidade de nós orarmos por pessoas, de nós intercedermos por pessoas, de nós buscarmos pessoas para anunciarmos o Evangelho. Mas nesse episódio aqui, nós vemos a importância das boas obras que essa mulher praticava e como estas boas obras podem contribuir na pregação do Evangelho. Por isso, o importante papel das boas obras na pregação do Evangelho, enviados com boas obras. Estão comigo? Beleza? Tranquilo? Tá, então vamos começar aqui por entender tudo isso que o texto está nos dizendo, né? Aqui no verso de número 36, nós vemos a palavra de Deus nos dizer que foi em Jope. É de Jope que vão enviar homens até Pedro, e foi em Jope que essa nossa irmã viveu, foi em Jope que ela fazia boas obras, é em Jope que ela é extremamente útil, em Jope. E o que é Jope, queridos? Jope, então, é uma cidade portuária, que ficava ali a 20 quilômetros de Lida, aproximadamente 19, 20 quilômetros de Lida, onde Pedro estava. E eu disse para vocês que Lida ficava a aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém, ou seja, essa cidade ficava a 60 quilômetros de Jerusalém, ali no mar Mediterrâneo, às bordas do mar Mediterrâneo, né? Então, assim, localize-se aqui geograficamente comigo. Jerusalém está ali próximo das regiões, nas regiões montanhosas, né, da Judéia. Descendo 40 quilômetros, a gente chega até as bordas ao mar Mediterrâneo. Ali, o mar Mediterrâneo, você sabe, o mar que tem ali a parte norte, a parte sul da Europa, a parte norte da África, cercando aquele mar ali que está, digamos assim, ligando, né, os continentes europeu, africano, asiático, né? Então, aquela cidade ali, ela já há muito é importante, Jope. Aquela cidade existe há pelo menos 1.500 anos antes de Cristo. Há registros de Tutmés, faraó egípcio, conquistando aquela cidade, a cidade de Jope, que hoje é chamada de Jaffa, né? Está ali em Tel Aviv, em Israel, tá? Então, há muito aquela cidade é importante, é uma cidade portuária, e a gente sabe como cidades portuárias interligam o mundo, né? Aquela cidade, então, recebia embarcações de toda a África, de toda a Europa, de coisas que vinham da região da África e da Europa para o Oriente, e também levava coisas do Oriente para a África e para a Europa. É, então, uma cidade portuária, uma cidade para aquelas condições daquele tempo, né, relativamente grande, e que fazia contato com o mundo gentílico daquele tempo. Então, preste atenção. Embora seja uma cidade judaica, uma cidade da Judéia, é uma cidade portuária que se comunica com o mundo daquele tempo, e por isso ela era uma cidade que alcançava também os gentios. Tá, mas o foco desse texto aqui não é exatamente a cidade, embora isso para a gente seja importante. O foco desse texto aqui é uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e que estava cheia de boas obras. É interessante isso. O livro cujo objetivo é mostrar como a igreja avança o Evangelho, fala de uma mulher cheia de boas obras, e quer registrar especificamente o nome dessa mulher, quer registrar especificamente a atuação dessa mulher, quer registrar o trabalho que essa mulher fazia. Tantas pessoas passaram perto de Jesus e não tiveram seus nomes registrados, não é verdade? Tantas pessoas caminharam junto com os discípulos, apóstolos, e não tiveram seus nomes registrados. Mas desta mulher, temos não apenas seu nome, Tabita, mas também, inclusive, o nome pelo qual ela era chamada no meio romano, ou grego, né, ou secular, que era Dorcas. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê isso, tá? Mas fica aqui então com essa questão. Olha a importância que o texto bíblico dá a essa mulher.
O texto quer fazer menção dessa mulher e de sua história. Então, atentemos a algumas questões aqui, alguns atributos dessa mulher chamada Tabita. Verso 36, diz que ela o quê? Ela era o quê, queridos? Ela era o quê? Discípula. Antes de tudo, ela era uma discípula de Jesus. Essa mulher, como discípula, ela era uma aprendiz de Jesus. Ela era uma imitadora de Jesus. Isso é ser discípulo. Ser discípulo não é apenas ser formalmente membro de uma igreja. Ser discípulo é ser um imitador. Ser discípulo é ser um aprendiz. É alguém que está andando na mesma conduta daquele a quem está imitando. E isso é o objetivo de sermos discípulos. Inclusive, para isso temos discipulado nessa igreja. Para que você ande com cristãos maduros. E você seja imitador desses cristãos maduros. A fim de que você tenha não apenas o ensino da fé, mas o exemplo da fé. E essa irmã, ela era uma discípula de Jesus e estava cheia de boas obras. E o trabalho dessa irmã era tão importante que, preste atenção, alguns apóstolos morreram e quantos deles foram ressuscitados? Quantos foram ressuscitados, irmãos, dos apóstolos? Nenhum. Mas essa diaconisa aqui, o trabalho dela era tão importante que ela foi ressuscitada, né? Então, observe para isso. Ela era uma discípula que imitava a Cristo. E aqui, eu queria que você observasse ela como imitadora, especialmente em sua diaconia, o seu serviço. Ela é ressuscitada para que se desse continuidade ao serviço que ela prestava. E sim, o texto não diz aqui que ela era uma diaconisa, certo? Não diz, né? E certamente, provavelmente, ela não era formalmente. Porque aqui, ainda no início da igreja, nós temos diáconos sendo estabelecidos em Jerusalém. Depois nós ouviremos, inclusive em textos aqui de Atos dos Apóstolos, diáconos e diaconisas sendo estabelecidos na igreja. Contudo, isso certamente aqui ainda não era uma prática comum em todas as igrejas por todo o mundo onde a igreja estava implantada. Ela não é chamada de diaconisa, mas ela servia como diaconisa. E aqui entra uma coisa importante. Embora nós tenhamos na igreja diáconos e diaconisas, oficiais que são chamados e eleitos pela igreja, conforme vemos no próprio Novo Testamento, isso não quer dizer que o serviço diaconal, a diaconia, seja exclusiva dos oficiais. Muito pelo contrário. Nós todos somos chamados a sermos instruídos e, eu diria, encaminhados ao serviço através da diaconia da igreja. Todos nós fomos chamados a servir. O que nós temos em Marcos 10, 45? Temos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida como resgate a muitos. Inclusive, o verbo que é utilizado aqui, nesse trecho de Marcos 10, 45, diaconel, é o verbo que remete aos diaconós, aos diáconos da igreja. Jesus veio como diácono. Jesus era diácono, irmãos, né? Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir, ou seja, ele veio como diácono e dar sua vida em resgate de muitos. Eu queria que você capturasse isso hoje. Você capturasse que essa irmã, ela é uma discípula, ou seja, ela é uma imitadora de Jesus, e como imitadora de Jesus, ela está fazendo boas obras. Embora não fosse formalmente uma diaconisa, ela é uma serva, sim, uma diaconisa do povo de Deus, dos homens a quem Deus quer salvar. E Jesus também foi servo. E a palavra servo, em alguns aspectos, em alguns textos do Novo Testamento, é exatamente a figura do diácono. Certo, queridos? O serviço que o Senhor está fazendo em Marcos 10, 45, é um serviço diaconal. Ele veio para dar sua vida em serviço. E essa expressão geralmente é utilizada para se referir a boas obras que nós fazemos àqueles a quem Deus quer que nós dirijamos estas boas obras. Estão comigo, irmãos? Então, essa irmã, ela tem boas obras para apresentar.
ela faz um serviço diaconal, ela é uma discípula de Jesus, uma imitadora de Jesus, e sim, vemos diversas vezes Jesus aplicando-se especialmente a boas obras na direção das pessoas a quem ele está pregando o evangelho. Muitas vezes suas boas obras precedem o anúncio do evangelho. Ele primeiro faz boas obras e depois anuncia o evangelho àqueles a quem ele quer salvar. E essa irmã, discípula de Jesus, diaconisa, serva de Cristo, assim como nós todos somos chamados ao trabalho diaconal, ao serviço, ela está imitando Jesus, servindo as pessoas na cidade de Jope. Beleza, irmãos? Tranquilo? Há uma outra coisa curiosa nesse texto. Aqui é mencionado o nome grego dela, né? Dorcas. O nome dela é Tabita, mas ela é chamada entre os gregos de Dorcas, ou entre os romanos, ou entre aqueles que não são judeus, é chamada de Dorcas. E é curioso isso, por que o texto bíblico registra o nome grego dela? Eu já falei para vocês, quando estava falando sobre a conversão de Saulo, que era comum que o judeu tivesse um nome entre a comunidade judaica e um nome que era falado no mundo grego, né? Entre os romanos, entre os gentios. No caso de Saulo, seu nome grego era Paulo. No caso de Tabita, seu nome grego era Dorcas. Dorcas quer dizer gazela. Mas é curioso isso, porque é mencionado nesse texto aqui o nome grego dela? Obviamente, porque ela tinha um trânsito entre as pessoas gregas ou romanas ou gentílicas na cidade de Jope. Ou seja, muita gente a conhecia como Dorcas, muita gente que não era judia. O que isso nos fala, queridos? Que essa irmã tinha um trânsito entre os gentios, lhes fazendo boas obras. Percebe aqui que Pedro está prestes a ir de Jope a uma cidade gentílica para pregar o evangelho? Em alguma medida, Pedro já está sendo impactado aqui por esse trânsito que essa irmã tem entre os gentios. Ela está fazendo boas obras não apenas ao círculo da igreja, aos convertidos judeus da igreja, mas ela está fazendo boas obras aos gentios. E aqui, curiosamente, não nos é contado que esta cidade tivesse uma igreja, digamos assim, mista, né, onde tivesse judeus e gentios. Mas ainda que essa igreja não fosse uma igreja mista, era sim já uma igreja que estava alcançando os gentios, lhes fazendo boas obras através da irmã, que entre os gentios era conhecida como Dorcas. Percebe aqui? Então, o que nós temos? Temos uma irmã de uma vida exemplar, que tinha e fazia boas obras numa cidade portuária, onde havia muitos gentios que, até pela situação portuária, vinham e iam de Jope para outro lugar. Geralmente cidades assim, nós temos bastantes pessoas que também vêm de outros lugares para prestarem serviços, pessoas, nesse caso, gentílicas, que mesmo que não gostassem de viver perto dos judeus, tinham de viver perto dos judeus, porque essa é uma cidade portuária, e essa irmã certamente fazia boas obras também àqueles que não eram judeus, aos gentios, que a conheciam como Dorcas. É exatamente assim que o Senhor Jesus fazia. Ela fazia boas obras, essas boas obras certamente estavam preparando o coração daquelas pessoas para que ouvissem o Evangelho, e ela estava demonstrando o amor do Evangelho de modo concreto àquelas pessoas que não conheciam Cristo ainda. E é exatamente assim que o Senhor Jesus fazia. Muitas vezes, primeiro ele curava, muitas vezes ele primeiro alimentava as multidões, muitas vezes primeiro ele servia e depois ele anunciava o Evangelho. E é exatamente assim que essa irmã está fazendo. E é assim que nós somos chamados a fazer também. Porque quando nós demonstramos amor, quando nós demonstramos afeto e carinho pelas pessoas às quais nós pregamos o Evangelho, primeiro nós precisamos servi-las, cuidar delas, atentar para elas, em suas necessidades. E essa nossa ação, ela tem o objetivo de abrir a porta para que nós preguemos o Evangelho. E aqui eu quero dizer, guarde isso, o serviço é uma porta para a pregação do
evangelho. O serviço, as boas obras, atentar para as pessoas que estão ao nosso redor, ver como nós podemos cuidar delas, prestar a elas atenção, dar algo de nós a elas. É curioso que nós temos falado muito falamos muito, né, sobre discipulado, sobre imitar Jesus, e talvez nós não tenhamos nos apercebido que existe uma dimensão da vida de Jesus que eu e você precisamos aprender a imitar, que é servir, fazer algo de bom a alguém, fazer boas obras a alguém. Embora as boas obras não nos salvem, nós fomos salvos para as boas obras, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, quando ele diz, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas à frente ele diz, porque para isso nós fomos salvos, para as boas obras, para que nós andemos nelas. Estão comigo, irmãos? Eu queria que você pensasse agora sobre você. Quais boas obras podem ser ditas a respeito de você? O que você tem feito de boas obras em favor de alguém? Para seu bem, para seu cuidado, para demonstrar o amor do Evangelho. E aqui, fica comigo no seguinte, irmãos, preste atenção. Nada do que nós estamos pregando aqui diz respeito apenas a criar uma curiosidade no seu coração para que você saia daqui com uma ideia a mais. Tudo que nós estamos pregando aqui diz respeito ao que nós queremos ser como igreja, tá bom? Há um projeto de ser, não é apenas uma questão de ouvir, é um projeto de ser. Tudo que nós pregamos sobre discipulado, nós estamos vivendo agora, lembra disso? Lembra de quando eu comecei a lhes pregar sobre discipulado, falar sobre discipulado? Agora nós estamos vivendo. E estas questões que eu estou pregando aqui, neste ano passado, esse ano agora, e provavelmente metade do ano que vem, sobre enviados a pregar o Evangelho, é o que nós queremos ser. Queremos ser uma igreja enviada, uma igreja que anuncia boas novas, uma igreja que respira isso, que acorda pensando nisso, que dorme pensando nisso. E este assunto que estamos tratando aqui hoje é algo que nós também queremos ser. Queremos ser discípulos de Jesus que o imitem em boas obras. Este é um assunto que nós não veremos apenas aqui. Este é um assunto que eu estou desenvolvendo com a diaconia este ano. Inclusive, a primeira reunião que nós tivemos nesse ano, passamos por este assunto. A diaconia desta igreja tem de nos inspirar a fazer boas obras. A diaconia dessa igreja tem que nos ser a nossa liderança, para que todos nós sejamos inspirados a boas obras. E é exatamente nesse contexto aqui, que nós temos esta irmã reconhecida de tal importância, porque o serviço dela é uma porta para a pregação do Evangelho. Estão comigo, irmãos? Percebe? Pedro está vendo essa situação toda. Pedro está vendo essa irmã alcançando os gregos, os romanos, os babilônicos, sei lá quem é que estava aqui no porto de Jope, né? Certamente muita gente de muita nacionalidade. E Pedro está considerando a importância, ele vai considerar, perdão, ainda não está considerando, mas ele vai considerar a importância do trabalho dessa irmã. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos isso, as boas obras como uma preparação para se receber o Evangelho. Olha no capítulo de número 4 de Lucas, quando Jesus cita 61 de Isaías, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E dentre as coisas para as quais Cristo está ungido, é para que boas obras sejam feitas. Certo, irmãos? E aqui eu quero perguntar para você hoje, para mim, temos boas obras? Há pessoas as quais nós amamos e queremos lhes anunciar o Evangelho, e por isso lhes temos feito boas obras? Há algo da nossa conduta, há algo das nossas ações, há algo em que empregamos o nosso dinheiro, há algo em que empregamos a nossa energia, que esteja sendo aplicado em boas obras, em fazer bem a pessoas que tenham necessidades, que estejam passando por conflitos, por aflições, por problemas.
Há algo que nós particularmente estamos fazendo como boas obras? Continuando, nós temos o reconhecimento da igreja na qual essa irmã participava. A igreja reconheceu a importância do seu trabalho. Certamente a igreja atuava juntamente com essa irmã. Nós vemos isso no verso de número 36, porque, tendo essa irmã morrido, o verso 38, diz-nos assim: e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com eles. Então, observe aqui, essa igreja local, a liderança dessa igreja, os irmãos dessa igreja, entendiam a importância de Dorcas, tal que rogaram a Pedro que viesse de Lida até Jope, a fim de poder, quem sabe, ou atender-lhes, ou consolar-lhes, ou até mesmo ressuscitar Dorcas. E o curioso é que a igreja chama Pedro. O verso 39 diz que as viúvas estavam argumentando, em favor dessa irmã, dizendo: olha, ela nos fez túnicas, ela nos fez vestes, ela cuidou da gente, ela nos serviu nas nossas necessidades mais urgentes. É como se elas estivessem fazendo um apelo a Pedro, a fim de que Pedro pudesse fazer algo em favor de Dorcas. E nisso nós vemos o reconhecimento da igreja, tanto chamando Pedro. Eles poderiam simplesmente ter sepultado a irmã, não é verdade? Poderiam ter sepultado a irmã, poderiam ter feito um culto de fúnebre para a irmã, poderiam ter cantado em memória da irmã, agradecido a Deus pelas obras que a irmã fizera, mas não, eles fizeram questão de chamar Pedro. Será que Deus pode fazer algo extraordinário através de Pedro? Eles fizeram questão de argumentar com Pedro. Pedro, olha o trabalho dessa irmã, olha as túnicas que ela costurou, olha as roupas que ela fez, porque a igreja entendia a importância do trabalho desta irmã, certo? A gente precisa, irmãos, olhar para a dimensão desse serviço do outro, olhar para a dimensão desse serviço do próximo, e entender a importância que isso tem na nossa imitação de Cristo, e entender a importância que isso tem na preparação da pregação do Evangelho. Essa irmã, ela era um exemplo de serviço. Aqui o texto bíblico conta para a gente um pouco do serviço que ela fazia. As viúvas nos falam que ela fazia o quê? Túnicas. E ela costurava roupas. E aí deixa eu te explicar. Aquele tempo, irmãos, roupa não era como hoje, que todo mundo tem, você abre o guarda-roupa, Quantas peças de roupa você tem lá, irmãos? Já teve tempo que eu tinha 3, 4. Mas hoje eu tenho dezenas, Certamente você também deve ter pelo menos dezenas de peças de roupas, não tem? Sim ou não? Algumas irmãs estão com vergonha porque elas têm centenas, Naquele tempo, roupas não eram industrializadas, tá? Então não era barato como é hoje, tá? Roupas eram caríssimas, ok? Geralmente a pessoa tinha uma muda de roupa só, uma só. A túnica, inclusive, servia como cobertor à noite, certo? Então a túnica era tanto para o tempo frio fora de casa, quanto para cobertor à noite. E geralmente você ficava ali anos com uma muda de roupa. Era caro. Tecido não era como hoje, que é industrializado, Que você compra por metro, sei lá, o tecido mais caro que deve ter aí comum de usar, deve ser o quê? Quanto é que é um metro de tecido caro, irmãos? Ok, 1 metro de tecido caro é R$150. Naquele tempo devia ser R$2.000, R$5.000. Porque era coisa ali, tecida artesanalmente, tá? Não tinha processos industriais. Então, o que essa irmã... E existiam muitas pessoas, deixa eu explicar para vocês, que realmente andavam em andrajos, andavam aos farrapos. Pessoas que não tinham condições de comprar roupas porque era cara, roupa era algo caro, elas andavam com roupas furadas e recosturadas de muitas vezes. Você acha que Jesus, quando conta aquela parábola, e ele diz assim: não se põe tecido novo em rotura de pano velho, num pano velho furado. Ele está falando uma coisa que era do dia a dia das pessoas, irmãos. Quando você rasgava uma roupa, você não jogava fora. Você costurava um
tecido de volta ali, cortava um pedaço, emendava, né? Porque era algo caro. Ok, remendava, obrigado. Remendava então, porque era algo caro. Então, preste atenção. O que essa irmã fazia era cuidar das necessidades mais vitais das pessoas, andar vestido, né? E aqui fala de viúvas a quem ela dava túnicas, a quem ela dava roupas. Aquele tempo, viúvas, irmãos, não tinham assistência do INSS, não tinham aposentadorias de seus falecidos, tá? As viúvas, elas não tinham recurso governamental nenhum para a sua própria subsistência. E geralmente apenas quem trabalhava e desenvolvia os negócios eram os homens. Então havia mulheres que, uma vez se tornando viúvas, ficavam completamente à mercê das circunstâncias da vida. E essa irmã então costurava roupas, tecia túnicas, lhes dava, lhes entregava, e isso era algo que ela prestava como serviço de boas obras a essas pessoas naquele tempo, tá? Ela servia com o talento que ela tinha, servia com a profissão que ela tinha, servia com os dons que ela tinha, certo? E aí, olhemos para o nosso contexto. Ainda há muitas boas obras a serem feitas. Talvez nós não precisemos mais cortar e costurar para dar roupas, né? Talvez seja mais barato nós darmos roupas que nós levantamos, né? Quando a gente faz um levantamento de roupas, por exemplo, de ofertas, né? Vem aquele monte de roupa. Beleza, ok. Talvez a gente, hoje, na nossa situação, essa não seja lá uma necessidade tão vital, de pessoas que precisem costurar, né? Para darem roupas. Só que eu queria que você observasse isso. Aquele tempo, esse era um ofício, o ofício de ser costureiro, era um ofício bem rentável, tá? Era um ofício de prestação de serviço que lhe dava, certamente, uma boa rentabilidade. Era uma profissão naquele tempo, hoje talvez não, né? Hoje as costureiras ficaram muito industrializadas, não são lá bem remuneradas, né? Mas naquele tempo era. E essa irmã, mesmo sendo bem remunerada, ela usava do ofício que tinha para, com esse ofício, prestar boas obras a muitas pessoas. E aí eu pergunto para você, como você pode fazer boas obras a alguém? O que você tem? O que você pode fazer? De repente, irmãos, olhando para a nossa, por exemplo, a gente precisa olhar para a nossa comunidade. Nós vivemos aqui no Gama. Eu preciso perguntar para você, qual é a sua formação? Quais são as suas habilidades? Como você emprega seus talentos no trabalho no qual você atua hoje? Ou quem sabe, além do trabalho, você tem algum hobby, né? Algum recurso para prestar boas obras? E nós precisamos começar a fazer boas obras como igreja, na cidade em que nós moramos, para preparar o coração das pessoas, a fim de que nós lhes anunciemos o Evangelho. Temos nutricionistas, temos enfermeiros, temos advogados, temos irmãos que são hábeis em trabalhos manuais, temos psicopedagogos. Talvez esses sejam os dons nos quais nós devamos servir nossa cidade, nossa comunidade hoje. Um projeto que eu tenho, irmãos, é abrir. Hoje a gente tem o nosso gabinete só aqui, né? A nossa intenção no nosso próximo tempo é abrir algumas salas ali de atendimento semanal. Você é advogado, você pode, de repente, prestar assistência para alguém. Dar um horário do seu dia, né, na semana, para prestar assistência para a nossa comunidade no Gama. Você é psicopedagogo, você é o quê, irmão? Você é cozinheiro, de repente a gente pode fazer uma ação de a gente fazer sopas aí, ou alimentação, até algumas coisas de cuidado, digamos assim. Imagine, por exemplo, né? Eu estava discutindo esses dias com a Simone, pensando, Simone, onde nós temos bastante fluxo aqui de pessoas da nossa cidade. A Simone está cuidando do Ministério de Evangelismo, né? E depois eu fiquei pensando, quem sabe, por exemplo, se uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês, nós não fizermos um café da manhã e levarmos lá na rodoviária da nossa cidade, onde é que terminal rodoviário, né? As pessoas estão saindo para trabalhar, algumas delas sem tomar café da manhã, só para dizer, olha, nós lhes queremos bem, né? Nós lhes queremos bem, está aqui um café da manhã, está aqui um livreto para você ir pensando, né? A gente precisa começar a se mobilizar. Por exemplo, imaginemos aqui a nossa comunidade. Talvez haja pessoas que tenham filhos, que tenham alguns distúrbios psicológicos, psiquiátricos, enfim, e que às vezes a família não sabe lidar com isso. E às vezes a família não tem recurso para pagar um psicopedagogo. Mas de repente nós podemos abrir uma sala, uma vez por semana,
com os nossos irmãos que têm essa formação, para atenderem a nossa comunidade. E aí eu estou pensando nessas coisas aqui, um advogado, um psicopedagogo, um cozinheiro para nós fazermos pão e levarmos de repente para algum lugar, mas existem tantas outras formas com as quais nós podemos servir em boas obras o Gama, as pessoas que moram no Gama, entende? E é isso exatamente que essa irmã fazia, ela tinha o dom ou habilidade de costurar, ela tinha um trabalho e uma formação que lhe davam condições de terem bons recursos, né? Mas ela aplica esses recursos não apenas na sua profissão, ela aplica esses recursos em servir as pessoas de sua comunidade com muitas boas obras. Quem sabe você é empresário, você não sabe fazer nada, mas ganha muito dinheiro, olha que beleza, né? Que Deus te abençoe, que você enriqueça. E que pelos recursos que você tem, a gente possa servir com recursos financeiros a comunidade onde a gente vive também. Percebe, irmãos? Então aqui, o que nós temos aqui? Temos Dorcas nos inspirando a servirmos com os dons que temos, os talentos que temos, a irmos em direção à nossa comunidade e lhes mostrarmos que a queremos bem, que nós queremos de fato bem, nós amamos, não apenas porque nós pregamos o Evangelho, mas nós amamos porque nós queremos ajudar você, de repente, com o seu filho que está passando por algum problema. Por exemplo, estive pensando também, olha só, temos ouvido de diversas famílias do Gama que têm sofrido com o suicídio de seus filhos. De repente, nós temos condições de montar um grupo de acolhimento de pais que estão passando pelo luto de filhos e que não estão sabendo lidar com isso. E, de repente, temos irmãos que têm capacitação para isso, percebe? Têm recursos para isso. Recursos tanto de sua formação quanto do Evangelho. Então, irmãos, há uma sorte, há uma infinidade de maneiras com as quais nós devemos e podemos servir as pessoas a quem nós queremos pregar o Evangelho. E começa aqui com estas boas obras. Percebe, irmãos? E fica a minha pergunta aqui para você. Em que você é hábil? Qual é a sua profissão? Ou, quem sabe, ainda que não seja a sua profissão, um talento que você tem, algum recurso de servir a alguém com boas obras. Eu quero que a nossa diaconia comece a envisionar-nos, a pensar, a nos chamar a isso. Vamos começar com o administrador? Temos alguns administradores aqui no nosso meio. Algum administrador para nos ajudar a administrar nossos dons e talentos, né? Quem sabe montar um banco aí de talentos e dons e habilidades e recursos com os quais você possa servir, e à luz de levantarmos esses dados, começarmos um planejamento de serviço à nossa cidade, aqui no Gama. Estão comigo, irmãos? Eu gostaria muito que você começasse a orar sobre isso. Senhor, como é que eu posso servir com boas obras? Como é que eu posso servir, Senhor, com boas obras? Como é que eu posso prestar serviço a essas pessoas a quem o Senhor me chamou também a pregar o Evangelho? Que dons você tem, que recursos você tem, que talentos você tem, que disponibilidade você tem? Comece a pensar nisso, meu irmão. Nós seremos provocados pela nossa diaconia, seremos conduzidos pela nossa liderança, a nós organizarmos nossos talentos e os colocarmos à disposição da pregação do Evangelho, do alcance daqueles a quem Deus quer salvar, antes de tudo, iniciando com boas obras. Amém, irmãos? Ok. E as boas obras são tão importantes nesse texto aqui, que Pedro ressuscita Dorcas, irmãos, né? Ele ressuscita Dorcas, a fim de que ela desse continuidade com suas obras, que certamente inspiravam a igreja. É o que nós temos nos versos 40 e 41. Mas Pedro, fazendo-a sair, Pedro faz que as mulheres saiam desse lugar alto, onde ele estava ali com o corpo de Dorcas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isso é extraordinário. O Espírito Santo de Deus julgou tão importante o trabalho dessa mulher, talvez mais importante que o trabalho de alguns dos apóstolos, né? Que ele a ressuscitou, porque só tinha ela que estava inspirando a igreja nesse sentido, naquele momento, né? E o Espírito Santo de Deus a ressuscita, e eu espero que esse seja também, quem sabe, uma ressurreição,
um renascimento, né, dessa dedicação da igreja a boas obras, ao nosso trabalho aqui na igreja local, às boas obras. Amém, irmãos? Que você possa, pelo Espírito de Deus, hoje ser chamado à vida, à prestação de boas obras. Que você possa olhar para si e entender em que você pode fazer isso. Como você pode alcançar algumas pessoas, como você pode fazer bem. Que as boas obras que, quem sabe, você já as fez há algum tempo atrás, que você possa reanimar a revitalizá-las, a revivê-las, a ressuscitá-las, a fazê-las novamente. Que você entenda que nós, enquanto igreja, estamos querendo fazer isso juntos. Queremos ajudar você a organizar isso, a planejar isso, até porque quando nós temos múltiplos dons agindo, nós fazemos isso melhor, mais eficientemente. Como eu disse, por exemplo, um dom de administração, um dom de suporte, recursos financeiros, né? Nós conseguimos fazer isso com mais consistência. E nós queremos começar a discutir isso aqui em nossa igreja. Então eu quero primeiro chamar você a pensar em você, em seus dons. Depois eu quero que você procure a nossa diaconia. Certo, irmãos? Temos o nosso presidente dos diáconos, o Júlio. Você já conhece o Júlio, né? A vice-presidente é a Thaís, você também já a conhece. Eu quero pedir a você que os procure. Eu quero pedir que você ore sobre isso. Como é que eu posso, Senhor? De que maneira eu acho que eu posso servir? E aí a diaconia certamente vai recolher essas informações. A ideia de que nós pensemos em criar um modo de gerir isso mesmo, pessoas para nos ajudarem a imaginar como podemos fazer isso com melhor alcance, né? E aí, obviamente, nesses nossos dias, a gente precisa das mídias sociais, a gente precisa fazer a melhor comunicação possível disso, a gente precisa da melhor divulgação e propagandeamento disso, a fim de alcançar as pessoas a quem queremos alcançar, mas eu queria que você começasse a orar por isso. Como eu posso alcançar com boas obras aqueles a quem Deus quer salvar? Tá bem, queridos? Amém? Posso sair daqui hoje com essa disposição sua de começar a orar por isso? Você se compromete a começar a orar por isso? Quem se compromete? Então, já é alguma coisa. Eu espero que até o segundo semestre nós tenhamos organizado algumas ações, irmãos. Meu gabinete está à disposição, irmãos. Eu atendo no gabinete, fazendo aconselhamento pastoral, mas se você tem algum atendimento que precise de um espaço físico para fazê-lo, meu gabinete está à disposição, entende? A gente certamente tem muita coisa que a gente pode fazer, muitas pessoas a quem a gente pode alcançar, muitas pessoas a quem a gente pode servir. Amém? Tá, mas vamos lá. Deixa eu também botar as boas obras no seu devido lugar, para a gente encerrar esse assunto. Preste atenção. As boas obras não substituem a pregação do Evangelho. As boas obras acompanham a pregação do Evangelho, e é assim que nós vemos em Cristo Jesus. Tá bom? Não estou dizendo que você deva começar a fazer boas obras e achar que você está fazendo tudo quanto você deve fazer pelo reino de Deus. Você não está, enquanto você ainda não está pregando o Evangelho. E eu vou continuar falando sobre esse assunto aqui muito ainda, tá? Anunciar o Evangelho, sermos enviados a pregar o Evangelho. Tá bom? Cada coisa tem o seu lugar. Lá em Mateus capítulo de número 28, em Marcos capítulo de número 16, Jesus não coloca como missão da igreja boas obras. Ele não coloca como missão. Mas sim, obviamente, a missão da igreja, que é anunciar o Evangelho do reino de Deus, ela terá como consequência, uma vez que o Evangelho nos alcançou, nós aprenderemos a amar as pessoas a quem Deus quer salvar e, inevitavelmente, faremos por elas boas obras. Então, sim, as boas obras não são a missão da igreja, mas elas fazem parte do conjunto que está dando, eu diria, construção à igreja no cumprimento de seu papel. O papel da igreja é a pregação do Evangelho, o anúncio do reino de Deus, e as boas obras acompanham esta salvação. Estão comigo, irmãos? Tanto que, no capítulo de número 6 do Evangelho de João, Jesus havia dado a uma multidão faminta pão antes disso, foi a primeira multiplicação dos pães, e lá no capítulo 6, essa multidão procura de novo Jesus. Sabe o que Jesus diz a eles? Dessa vez, vocês não terão pão.
Por quê? O que vocês realmente precisam é do pão vivo que desceu dos céus. E ali Jesus lhes anuncia o evangelho. E naquela situação, Jesus não sacia a fome de ninguém. Percebe a precedência da pregação do evangelho? Inclusive, a igreja também não pode ser um lugar onde nós apenas façamos boas obras e nós não pregamos o evangelho. Teremos distorcido a nossa missão. É o oposto. Nós pregamos o evangelho e, conjuntamente com pregarmos o evangelho, fazemos boas obras para que o evangelho que preguemos possa também ser demonstrado de maneira prática. O amor que temos pelas pessoas a quem pregamos possa ser demonstrado de maneira prática. Então, coloquemos as coisas no seu devido lugar. Primeiro lugar, a nossa missão, anunciar o evangelho. As boas obras também fazem parte de toda a dinâmica da vida da igreja, que contribuirá para tudo, inclusive para a pregação do evangelho. Mas ela não é prioritária, entende, irmãos? Isso não quer dizer que, porque faço boas obras, pastor, então já estou anunciando o evangelho. Não. Inclusive com ações como essas que acabei de lhes dizer. Imaginemos que nós possamos ir ao terminal de ônibus para, sensibilizados com os nossos concidadãos gamenses, né? Lhes darmos ali um café da manhã. E aí, com isso, nós já fizemos o que tínhamos de fazer? Não. Certamente isso lhes será um gesto de carinho, um gesto de atenção, mas não será para eles ainda o anúncio do evangelho. Ainda que você dê um pão com um café da manhã legal, imaginemos que a gente faça ali, né, um sanduíche embaladinho com um café, né, bem guardadinho, demos aos cidadãos que estão ali pegando ônibus, e você dê um folhetinho, isso é evangelização? Pode até ser pré-evangelização, primeiro contato, mas ainda não é anunciar o evangelho, tá? Por isso eu não quero que você esqueça de tudo que nós dissemos até aqui. Nós precisamos orar por pessoas a quem Deus quer salvar. Precisamos nos colocar diante de Deus e suplicar: Senhor, me faz um pregador do evangelho. Me faz sensível às pessoas que estão próximas de mim. Me dá oportunidade para lhes anunciar o evangelho. Mas preste atenção. Se você começar fazendo um gesto de bondade, de boas obras, para com a pessoa que você vai evangelizar, será que as portas à pregação do evangelho já não estarão sendo abertas com mais facilidade? Não estarão? Aqui, inclusive, fica esse meu, digamos assim, esse meu chamamento final, né? Nós estamos orando por alguém. Você está orando por alguém. Estamos orando a Deus para que nos ajude a alcançar alguém esse ano. Eu espero que você tenha aí pelo menos 2 pessoas na sua lista. Você tem 2 pessoas já na sua lista? Vamos orar por 2 pessoas esse ano? Apresentar a 2 pessoas a quem queremos alcançar? Deixar que o Senhor nos envie? Lembra que eu falei sobre isso com vocês semana passada? Esse é o ano, irmãos, de nós girarmos a chave. Já temos começado a ouvir demais. Já sabemos o bastante. Você já sabe o bastante para anunciar o evangelho. Eu quero então pedir a você, hoje, que nesse início de ano, hoje é a segunda semana, o segundo domingo, não é isso? É o segundo domingo, irmãos? Ou o primeiro domingo de janeiro? Segundo, né? Eu estou perdido aqui no tempo. É o segundo domingo de janeiro. Eu queria que hoje você elencasse 2 pessoas pelas quais você vai orar esse ano. A quem você quer anunciar o evangelho? Um vizinho, um amigo, pessoas que estejam na sua imediação, que seja fácil você alcançar, seja fácil você chamar para tomar um café na sua casa, seja fácil você chamar para lhe dar um almoço, seja fácil você convidar para participar desse tempo aqui conosco, reunidos aqui como povo de Deus, né? Mas eu queria então que você já começasse a orar por isso. Elencasse 2 pessoas, e à luz desse sermão de hoje você pensasse: como eu posso servir a estas pessoas? Como eu posso fazer boas obras a elas? Como eu posso demonstrar que eu as amo com um gesto concreto, com uma ação concreta, fazendo algo que lhe faça bem? Amém, irmãos? Amém? Eu queria encerrar com isso hoje, com esse entendimento, com esse propósito. Que você estivesse olhando por 2 pessoas. Eu já pedi para você orar por 2 pessoas, mas que hoje você as estivesse destinando não apenas a orar, se você estivesse destinando não apenas a orar por elas, mas a pensar em como você pode fazer gestos de amor, de ternura, de carinho, de boas obras a essas pessoas, a fim de lhes preparar o coração para que você lhes anuncie o evangelho. Amém? Vamos encerrar orando por isso, então? Coloque-se em pé.
3 coisas, então, para nós encerrarmos aqui hoje, que você vai guardar no seu coração e você vai buscar realizar a partir daqui. A primeira coisa, bom, antes dessas 3 coisas, deixa eu lhes relembrar. Tudo quanto estamos ouvindo aqui, irmãos, é para nós sermos. Não é só para despertar uma fagulha no seu entendimento, não é só para despertar uma ideia na sua mente, é o que nós queremos ser enquanto igreja. Amém? E aqui as 3 coisas. A primeira delas, comece a se colocar diante de Deus se perguntando: Senhor, como é que eu posso servir? Como é que eu posso fazer boas obras? Que recursos eu já tenho com os quais eu possa fazer boas obras? Ou que recursos eu posso aprender para ministrar boas obras? Olhe pela sua igreja também nesse sentido. Olhe especialmente pela nossa diaconia. Nossa diaconia tem esse desafio esse ano. Eu não havia dado esse desafio à diaconia antes, porque a gente tinha muitas coisas para vencer, né? Já vencemos algumas coisas e agora esse ano começa essa etapa do nosso projeto. Que a nossa diaconia seja não apenas preste o serviço no tempo da nossa reunião de culto, de reunião do povo de Deus, mas que ela possa fazer boas obras e nos inspirar a isso, nos organizar a isso, nos ajudar a servirmos assim. Então ore por você e ore pela diaconia da sua igreja. Amém? Primeira coisa que eu quero pedir por você essa noite é isso. A segunda coisa que eu quero pedir é que você se relembre daquilo que vimos semana passada. Continue orando por alguém. Nós teremos muito em breve, provavelmente no mês de março, abril, o nosso Boas Novas, o curso Boas Novas de Evangelização. E eu queria que você estivesse orando por essa pessoa, se aproximando dela e pedindo ao Senhor: Senhor, me dá um jeito de conseguir convidar esse meu amigo, vizinho, familiar para participar do curso Boas Novas, para que ele ouça o Evangelho. Você já tem alguma ferramenta para falar do Evangelho, não tem? Vá falando, vá respingando o Evangelho aqui, falando um pouquinho ali, mas especialmente rogando a Deus que te dê oportunidade para trazer essa pessoa para o Boas Novas. E o terceiro motivo é: faça algo de bom a estas pessoas, porque você está orando. Um gesto, né? Sei lá, essa pessoa de repente está precisando ter uma necessidade na sua casa, você comprar alguma coisa que ela está precisando. Ou um gesto de carinho, às vezes essa pessoa precisa, sei lá, sair um dia com o marido, não tem ninguém para deixar os filhos. Você diz: olha, eu quero te servir ficando com seus filhos hoje, para você ter um tempo com o seu marido. Percebe? Há muitas coisas que você pode fazer pelas pessoas às quais você está orando. Eu queria, em nome de Jesus, te convocar a fazer isso hoje. Vamos orar por essas coisas? Curve sua cabeça. Senhor Deus, antes de tudo, nós queremos confessar que temos falhado, temos sido negligentes, Senhor. O Senhor nos chamou a imitar Jesus e Ele serviu. Ele veio para dar sua vida como serviço. Ele foi cheio de boas obras. E nós temos sido tão falhos, Senhor, em boas obras. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ensine como igreja. Assim como aquela igreja sabia a importância do trabalho de Dorcas, nós queremos trazer para a nossa compreensão a importância, Senhor, destas boas obras, para servir ao Gama, para servir as pessoas pelas quais temos orado, para servir as pessoas às quais nós queremos anunciar o Evangelho de Cristo. Eu te peço aqui hoje que o Senhor esteja indo ao encontro, Senhor, do coração de cada um de nós, teus servos, nos ajudando a entender quais são os dons que o Senhor nos deu, os talentos que o Senhor nos deu, as habilidades que o Senhor nos deu, para que nós possamos servir ao Gama. Nós queremos servir as pessoas do Gama, a quem o Senhor quer salvar, e te pedimos: desperta-nos, desperta a nossa diaconia, desperta-nos todos nós à diaconia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E especialmente para com essas pessoas pelas quais nós temos orado diante do Senhor, temos pedido que o Senhor lhes alcance com salvação. Dá-nos, por favor, discernimento, Senhor, de como nós podemos lhes fazer bem, de como nós podemos demonstrar que lhes amamos, a fim de que a porta do Evangelho possa estar mais facilmente aberta, para que ouçam que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.